Qual é a prova que falta para provar que Deus existe? Qual é a prova que falta? Muitas pessoas pedem alguma prova, principalmente pessoas incrédulas, e elas dizem assim: se isso aqui acontecesse, eu acreditaria que Deus existe. Então, uma das provas que as pessoas pedem é ver a Deus, né? Nessa minha caminhada com Cristo, já perguntaram para mim, né? Não foi frequente, uma pergunta frequente, mas já perguntaram: você já viu a Deus? Então, essa pergunta ela já foi respondida pelo menos uma vez, já foi muitas vezes, mas eu falo de uma vez. Durante a vida de Jesus aqui na Terra, ele dizia que ele era o Messias, ele dizia ter conhecido Abraão, que viveu centenas de anos antes dele. Os discípulos viram-no conversando com Moisés e Elias. Os discípulos viram a sua glória e testemunharam dela depois que se converteram. Então, na época de Cristo, ele curou. Isso já era o suficiente para assustar muita gente. Elas ficavam assombradas de ver. E eles falavam assim: um grande profeta se levantou entre nós. E uma das perguntas bem interessantes foi alguém que fez, a Bíblia não menciona o nome, e foi assim: escuta, porque os fariseus, saduceus, sacerdotes, os líderes e os ricos e os políticos da época falavam: não, esse não é o Messias. Aí alguém disse assim: tudo bem, mas quando o Messias vier, ele vai fazer mais do que esse aí faz? Então veja, essa de alguém viu a Deus? Viram. Milhares viram a Jesus. E ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Ele disse a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Deus foi visto em carne e osso. Ele usou a natureza humana para mostrar sobre seu caráter. Então, só ver a Cristo não foi suficiente. Uma das provas que os judeus queriam na época de Cristo era que o Messias destruísse o Império Romano. Então eles achavam assim: quando o Império Romano for destruído pelo Messias, eles já falavam que era somente o Messias que poderia destruir o Império Romano, aí sim nós acreditaremos. Só que, meus amigos, não sei se você conhece de história, mas o Império Romano acabou há muito tempo. Então Cristo já veio, não é? De acordo com a mentalidade deles, eles podiam falar: então, aqueles que nós matamos era mesmo o Messias, porque o Império Romano acabou. Acabou. Então, repito a pergunta deles: se Jesus não foi o Messias, quando o suposto Messias vier, ele vai fazer mais do que ele fez? A vida de Jesus cumpre todas as profecias messiânicas, todas, sem exceção. Uma das artimanhas usada pelos judeus é proibir que os membros de suas diversas seitas leiam capítulos como Isaías 53, o livro de Daniel, entre outros, porque é muito descarado ali, né? Ou melhor, ali é muito escancarado, explícito que Jesus foi o Messias, explícito. Então eles falam: melhor eles não lerem, ignorar isso, porque senão vai dar um trabalho para a gente ficar provando que Jesus não foi o Messias. Até porque Jesus está vivo, Jesus é Deus, Jesus está atuando no meio da humanidade. Então, quando você defende a Cristo, além de tudo, você tem o poder do próprio Cristo te ajudando e te auxiliando a testemunhar dele. Quando você decide testemunhar de Cristo, você está convidando a presença de anjos ao seu redor. Agora, vamos melhorar isso aqui. Quando nós aqui no canal, e não somos os únicos, é claro,
vários pregadores do Evangelho falam da importância de estudarmos a palavra de Deus, é para que esse estudo, esse conhecimento, melhore o nosso relacionamento com Cristo, a ponto de nós termos um relacionamento pessoal com Ele. Vocês estão entendendo? Quando eu comecei a estudar a Bíblia em busca da verdade, e Jesus disse que Ele é a verdade, um dia, eu não sei exatamente quando, eu encontrei. Hoje, se alguém me disser assim, mas a Bíblia foi provado que ela está errada e que não serve, que é apenas um livro, você pode me falar isso se você quiser. A Bíblia é apenas um livro, mas Cristo não é apenas um ser qualquer. E aí é que eu quero chegar. Eu tenho comunhão pessoal com Ele. Eu me comunico com Ele e Ele se comunica comigo. Para que eu leio a Bíblia? Porque para reconhecer a voz de Cristo, para saber aquilo que o agrada, para saber aquilo que Ele pode fazer por mim. Entendeu? Para melhorar a minha comunhão com Ele, mas não esse relacionamento pessoal, ele não pode ser substituído pela Bíblia. Você pode ter comunhão com a Bíblia e não ter comunhão com Cristo. Isso é possível. Eu já conheci muitas, mas eu diria centenas de pessoas, grandes conhecedores da Bíblia, não conheciam a Jesus. Isso é um erro tremendo. Então, qual é a prova? Você está procurando uma prova ainda? Veja, tem um americano já falecido, C.S. Lewis, eu falo assim porque é uma sigla do nome dele, né? C.S. Lewis. Ele era ateu, depois ele se converteu ao cristianismo. Ele falou assim, olha, com respeito a Jesus, existem 3 opções. Ou ele mentiu, ou ele era louco, ou ele falou a verdade. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, já escolheu qual dessas 3 alternativas se aplicam a Jesus? Ele era mentiroso? Ou ele era louco? Um lunático? Ou ele falou a verdade? Eu optei pelo... Ele falou a verdade. Então, por causa disso, ele se manifestou a mim. Não visivelmente, porque ele já se manifestou visivelmente a muitas testemunhas. E o testemunho dessas pessoas ficou. Sabe, quando você vai no juiz, e o juiz exige testemunhas, ele não precisa ver o que as testemunhas viram para acreditar. Estão entendendo? Isso estou falando humanamente, né? As testemunhas vão ali e falam para o juiz, olha, eu vi isso, isso, aquilo. Ele compara o testemunho das testemunhas e vê que está tudo em acordo, que não há contradição. Todas relatam o fato da mesma forma, ou um detalhe a mais, mas sem contradição. E então o juiz já sabe que decisão tomar. Agora, quando nós vemos aqueles que morreram por Cristo, que testemunharam dele lá no Coliseu, por exemplo, morrendo na boca dos leões, eles deixaram um testemunho para nós. O apóstolo João, na primeira carta de João, ele diz assim, aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, ele fala, é dele que nós testemunhamos, ele tocou em Cristo, ele se alimentou com ele andou com ele. Então, esse relacionamento, para nós hoje, ele só é invisível. Olha, é muito diferente de falar que ele é virtual, tá? Nosso relacionamento com Cristo não é virtual, ele é real, ele é invisível. Isso é diferente, mas ele é vivo e ele é poderoso. Se a pessoa não quer experimentar, aí ela vai ter dúvidas para sempre com respeito a Cristo. Sabe por quê? Eu aprendi isso lendo um livro e dizia assim, Deus não remove a possibilidade de dúvida. Sabia disso? Deus dá o direito até da pessoa duvidar. Lógico que ela vai pagar por isso, vai ter as consequências. Deus não se agrada com a dúvida, Deus se agrada com a fé. Fé e dúvida não andam juntas, ok? A fé é o firme fundamento. Ela é a prova das coisas que não se veem. Qual é a prova das coisas que não se veem? A fé. Agora, a fé não é algo cego.
Não é uma utopia, é algo que você pode experimentar. Você pode não saber explicar a fé, pouco sabe, mas você pode experimentar a fé. Você não é obrigado a explicar sobre Deus porque você não sabe. Eu não sei e ninguém sabe explicar a Deus. Isso não é um mandamento. Nós não temos que aprender a explicar a Deus, mas nós temos que aprender a experimentar o que Ele oferece, a experimentar a presença dEle, a experimentar a comunhão com Ele. E assim, a maior prova que existirá para nós será a presença do Cristo vivo. E não um pedaço de pedra que prova, olha, peguei lá em Jerusalém, Jesus pisou aqui. Não, não será isso. Será algo muito mais influenciador e influente. Pense nisso. Invista em sua comunhão com Cristo. Você jamais vai se arrepender. Jamais. Nada do que Cristo pede para você abandonar faz realmente bem para você. Se Cristo pede, Ele pede para nós abandonarmos algumas coisas, às vezes muitas coisas, é porque isso está nos prejudicando e Ele quer algo melhor para nós. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe, principalmente com aqueles que estão buscando uma prova de que Deus existe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore com o canal, ore por nós também. Nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.